Olá, meus amigos do canal X Promoções, do nosso portal X Promoções, você que está aí, você que é um inscrito do nosso canal X, está chegando mais uma edição do nosso projeto Um Dia na Pandemia. E hoje eu estou conversando com Renê Pinheiros. Tudo bom, Renê? Tudo bom, Marcos? Boa noite para você. Noite. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite. Você que viveu uma situação, muito pesada durante a pandemia, mas mesmo assim se dispôs. Não, Marcos, vou conversar, eu quero... E é bom conversar, né? Bater um papo. Histórias. Você contar a história que tem um final feliz é gratificante, né? Porque foi uma luta. Perfeito. Renê, a sua vida antes do... Você teve Covid? Covid. Ali na UTI, internado, CTI. tudo. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu antes, até 2019, eu trabalhava para uma empresa chinesa que eles eram donos de alguns clubes de futebol. O Lifan na China e o Granada na Espanha. E eu vivia viajando. Você é um agenciador, então? Aqui. Eu trabalhava como scout deles da América do Sul. A gente analisava o mercado, eles precisavam de atletas, me davam as características de atletas que eles precisavam, e eu via aqui na América do Sul para buscar esses atletas. O Allan Kardec, por exemplo, nós levamos para o Lifan. Grande Allan Kardec. Que jogou no São Paulo, Palmeiras, exatamente. Levamos o Adrian Ramos do Borussia Dortmund, que era um colombiano, pro Granada, e fizemos algumas negociações de atletas americanos para esses clubes. E aí em 2019 eu saí. Você vai viajando, né? Você vai tendo contato. Eu viajava bastante. Aí vou trabalhar com futebol, tenho muito contato fora, né, na Europa principalmente. E aí resolvi agenciar atletas. Hoje eu tenho um atleta que está no Arouca de Portugal e tenho outros aí de categoria de base ainda. Mas enfim, aí chegou 2020, a gente ouve aquela questão de Covid, né? E no primeiro momento, eu acho que não só eu, como todo mundo sabe, isso aqui não vai chegar no Brasil, né? Você ouve falar que era na China, depois você ouve aquelas histórias da Itália, na Europa, então... Aqui não vai chegar, não. Aqui não vai chegar, né? Pensa, aí veio primeiro, quando foi em março, o pessoal... Teve aquele problema das escolas, né? Fecharam as escolas. Pô, não aguento ficar sério. E aí começamos a isolamento. Eu também achei isso, que não ia. Vai passar rapidinho, um mês, 2 meses. A gente sempre achava que, semana que vem acaba, semana que vem acaba, e a coisa foi indo. Quando foi em junho, e a gente sempre fazia, eu moro num condomínio, então a gente sempre, os amigos de condomínio ou familiares próximos, pô, ia lá pra casa, no churrasquinho no final de semana, batendo papo, mas só. Não tinha nada de máscara naquela época, não tinha nada. E era só aquele convívio com pessoas que estavam acostumadas a conviver. Aí quando foi um dia em junho, num desses churrascos, tinham 3 casais de amigos. Quando foi numa terça-feira que eles foram lá em casa, numa quarta-feira. Aí na quinta-feira um me liga e fala assim: Renê, eu tenho uma péssima notícia. O que foi? Fiz teste de Covid e deu positivo. Você tá brincando. E foi na sua casa? Ele tava em casa. Tava na sua casa. Aí eu fiquei doido. Isso aí agora. Continuaram trabalhando aqui, vamos viver minha vida aqui. Aí nós fizemos os testes no sábado, a minha esposa deu positivo e eu dei negativo. Aí eu falei assim, puxa, agora, né? Aí minha esposa isolou, na época eu tinha um filho de 1 ano e meio. Peguei meu filho, fui pro quarto, os outros 2 já são maiores, um de 3 e outro de 16, cada um no seu quarto, minha esposa ficou isolada no quarto dela. E eu fazendo minhas caminhadas, minha rotina continua a mesma. Fazendo minhas caminhadas. Então não tinha nenhum sintoma, nada. Aí eu comecei a tossia. Eu pensei, poxa, será que você é nervoso, né? Que minha mulher tá nesses estados. Aí minha mulher falou assim, faz o teste de novo. Aí eu fui e fiz o teste positivo. E aí eu falei assim, poxa, mas pelo menos naquela época na minha cabeça que tinha aquelas estatísticas, né? Assim, mas 90% aí não passa de um mal-estar, né? Pensei. Aí comecei a fazer comprei o oxímetro, 94, 95. Aí um dia eu tava tossindo muito. Você foi piorando então? E interessante que num dia antes de eu ir pro hospital, eu fiz caminhada no condomínio com o pessoal, a gente cometeu o pessoal, aquele negócio todo. Aí quando
teve um dia que eu tava tossindo muito, tossindo, e minha esposa falou assim, ó, eu vou te levar pro médico. Minha saturação foi pra 92, 91. Putz, então bom. Aí pensei também, vou lá, tomo um remédio e volto hoje, então não mais tarde da manhã. Paracetamol ali. Aí fui pro médico, essa saturação caindo. Aí, aí eu fui no final da tarde, né? Aí quando foi à noite, minha saturação caiu muito. Aí minha esposa chamou a médica do CTI e disse, olha, a saturação dele tá caindo demais. Podia ter feito alguma coisa, tô com medo dele passar mal aqui. E aí o médico veio, olhou, Sérgio, tem que levar pro CTI. Aí eu já pensei, puta, agora ferrou. E você tinha essas coisas de visitar médicos, exames? Você sempre correu assim, que a maioria dos homens às vezes não Meu pai era médico, né, cara? Meu pai era médico, então a minha convivência com a medicina é desde criança. E aí quando eu fui pro CTI, a última mensagem, a última frase que eu ouço e que eu falo, né? É que o médico olhou pro outro médico e disse, ó, esse aqui já tem que entubar. Você lembra assim? Eu lembro dessa frase. Fechar o olho agora, você aí eu falei assim, puxa, agora a minha chance de sobreviver é de 50%. Eu tinha esse número na minha cabeça, não sei por quê. Agora ferrou de vez. Aí eu olhei pro médico e disse assim, ó, doutor, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Você jura pra mim que eu vou ver meu filho de novo? Eu falei assim, juro. E aí eu não lembro mais nada. Eu fiquei 37 dias. E avisaram seu pai na época? Avisaram. E seu pai como médico? Meu pai veio. Ele veio pra ti, voltou? Estava aposentado ou trabalhava? Meu pai morava em Nova Viçosa, que é no sul da Bahia, né? Ele veio e aquela loucura, né? É uma doença que ele também, como médico, ninguém sabia. Não tem como, né? Ninguém uns sabia. Pegam, outros não, outros tem sintoma. E via o meu quadro oscilava. Tinha dia que eu vi num processo de melhora. A minha sorte, talvez, é que no dia que eu fui internado, que eu fui pro CTI, foi o primeiro dia de protocolo do dexametasona. Que antes eles estavam testando medicamentos, não tinha nada que desse uma resposta mais assertiva ao tratamento. E aí, no dia que eu fui internado, aí eles fizeram a chapa do meu pulmão, estava com 75% de tomado, aquele vidro fosco que eles falam, né? O nome do seu pai, desculpa. Silvio Geraldo. E nesse processo todo ele já estava aqui em Minas Gerais? Já estava em Belo Horizonte. E como médico ele já tinha acesso, tudo? Isso, eu ouvia por vídeo, né? Porque tinha acesso a vídeo. Minha esposa ficou me acompanhando, porque lá no Mater Dei você tem direito a um acompanhante, o que para mim foi espetacular. E você tem direito também aos vídeos, né? As pessoas falam com você pelo vídeo. E aí o meu quadro oscilava pra cima, pra baixo. Meu Deus. Aí eu vi não crescer de melhorar. Aí teve um momento que eu tive uma embolia pulmonar. E aí quando minha esposa chegou lá para saber noite, minha esposa foi para lá para saber quando que eu ia sair do CTI de Covid pro CTI normal. Aí a médica... O pensamento dela era isso. Tá resolvendo. Eu já vou tirar o Renê, que eu vinha numa crescente de melhora, vou tirar o Renê de lá e vou acompanhar ele lá pro CTI normal. Aí a médica olhou para assim, não tem uma notícia boa para te dar. O Renê teve uma piora de todos os parâmetros, teve uma embolia pulmonar. E tudo que a medicina pode fazer já fez. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E minha esposa olhou aquilo ali como um choque, né? Imagina. E aí eu não sei na linha de tempo quando, porque enquanto você está ali naquela não tem noção, tem como, né? Eu tive vários sonhos, né? Eu tive várias conversas com Deus. Várias. E eu não sei se nessa linha do tempo foi quando eu tive essa embolia. Porque nessa embolia, eu nem fiz eu não tinha condição de saúde para colocar aquele pulmão artificial. Eu não tinha condição.
Eu não ia aguentar, meu estado era tão grave que aquele pulmão artificial não resolvia meu problema mais. Então eu fui no pior estágio e dali pra lá era pra esperar o pior. Nossa, imagina sua esposa. Minha esposa enlouqueceu e aí eu não sei no estágio de tempo que eu tive uma conversa com Deus muito bacana. Eu cheguei pra Deus e falei assim... Nos sonhos. Nos sonhos, né? Eu falei, Deus, ó, pode me levar que eu tô muito cansado. Você lembra assim direitinho desse sonho? Eu tô muito cansado e eu não quero lutar mais, eu desisto. Pode me levar. Já deu 50%, tá cansado e aí, cara, eu vi uma porta na minha frente. E eu falei assim, puxa, agora, atravesso. Olha isso. E aí eu pensei, como é que deve ser do outro lado, né? Pensei, será que é o paraíso que os católicos falam? Será que é aquelas colônias que os espíritas falam? Olha o subconsciente, que interessante, meu Deus. Ou você simplesmente nada, você simplesmente vira nada, acabou. O que você fez? E aí, cara, veio a imagem do meu filho, de 1 ano e meio. Eu disse, não, eu preciso ver meu filho crescer. Vou entrar nessa porta. Eu preciso ver meu filho crescer. Aí eu ajoelhei, cara, e rezar, pedir a Deus, Deus, deixa eu ficar. Me dê essa chance, me dê. E aí, cara, de repente, eu tô numa colina, todo de branco. De repente eu tava rezando com o olho fechado. Aí eu levanto assim, olho pra colina, cara, um monte de gente de branco rezando, cara, junto comigo. Olha isso. Um monte de gente rezando. Eu dei um sorriso. Eu só sei que o interessante é que 2 dias depois que eu tive essa embolia, que os médicos achavam que não tinha jeito, eu tive um processo de melhora tão violento que quando eu tive alta, cara, os médicos não acreditaram que eu tive alta em 15 dias depois que eu saí. Foi logo após esse encontro com esse monte de gente. Assim, qual que é a sua religião? Desculpa. Olha, eu nasci na religião católica e transitei muito bem na religião espírita. Então, e até que um dia que eu estava também rezando também, e aí no meu sonho eu pensei, Deus, eu tô com esse problema, para que santo eu rezo para resolver isso? E Deus falou comigo assim, não existe santo. Então para quem que eu rezo? Você reza para Deus. Mas o que é Deus? Deus é amor. Então depois de que eu tive esse sonho, um monte de gente branca, eu esqueci esse negócio de religião, cara. A porta branca já se apagou, fechou. Mas isso aí foi bem antes do Covid, isso, né? Por exemplo, pra mim todas as religiões levam a Deus. Isso. Eu também penso é o mesmo caminho. E esse caminho, cara, é o amor. É o amor. Então o mais importante de você escolher a sua religião é as suas ações aqui na Terra, sabe? Que vai te levar a Deus. Então, se é espírita, se é evangélico, se é católico, cara, não interessa. Você tem que... As suas ações aqui tem que ser ações de amor. E aí você vai traçar o seu caminho. E o amor, a lembrança do seu filho de 1 ano e meio ali... Cara, ali pra mim... mexeu com você. Mexeu comigo. Ali foi uma força. Aí foi o sopro, cara, que eu precisava. Não, vou lutar, que eu preciso ver esse menino crescer. Eu fui pai com 48, eu com 51. Senão eu demorei muito ser pai, esse menino não pode crescer sem a minha presença. Quero ver jogando bola ainda. Eu preciso né, participar da vida dele. Que bacana. E aí, cara, com essa fé, e minha esposa, ela fez um grupo de WhatsApp que ela começou a ligar para as pessoas, porque me perguntando, até o pessoal da China, cara, querendo saber como é que eu tava. E aí chegou uma época que minha esposa tinha, no grupo dela, tinha 300 ou 350 pessoas. Eu acho que era um grupo máximo que o WhatsApp. Energia positiva, todo mundo orando, todo mundo... E se você multiplicar isso por cada um, tiver 4 ou 5, tinha mais de 1000 pessoas. Né? E eu fui um dos primeiros casos desse grupo de pessoas. Ninguém sabia nada ainda. Sabia nada. Meu Deus. E aí minha esposa professora, ela me contou um caso que mexeu muito comigo. Que o cara era marido de uma professora que trabalhava com a irmã dela. E ele falava com a irmã, com a minha cunhada, que toda vez que ele tinha uma boa notícia minha, ele ajoelhava e agradecia a Deus. Nossa, cara. Que legal. E eu falava assim, poxa, aí depois que eu curei, fui pra casa, eu falei assim, Recebeu alto tudo. Eu falei assim, Deus,
obrigado, agradeci bastante, né? E rezo todos os dias, agradeço. Mas se eu fui merecedor disso, qual que é a contrapartida que eu preciso dar pro Senhor para compensar, né? O Senhor foi tão generoso comigo. E aí me veio essa lembrança, cara, o tanto de gente rezando, gente fazendo, ó, eu não tenho religião, é para você, eu ajoelhei e pedi. Eu acho que foi esse o grande retorno que eu dei para Deus. Você é uma pessoa diferente. Eu não vou te falar, assim, eu sou diferente, né? Depois do Covid. Sua cabeça mudou. Muda, os valores mudam, né? Hoje o dia vale muito mais do que você planejar pro futuro. Você olha pro seu filho então de outro. Não tem nem como explicar. E aí quando eu vejo esse tanto de gente que rezou por mim, eu falo assim, poxa, o ser humano, a essência dele é boa, cara. Quando existe uma causa bacana, a essência do ser humano é boa. Eu tenho percebido que as pessoas têm se perdido, né? Essa loucura, essa ambição, essa inveja, a internet, a celular, o individualismo, né? Então, o meu caso foi um caso que todo mundo se concentrou com energia boa para uma causa. E deu resultado maravilhoso. Então, eu acho que esse foi o maior retorno que eu dei para Deus, eu acho, né? No dia da alta, você lembra assim, seu pai estava presente, a sua esposa? No dia da alta, eu estudei. Você, né? Eu estudei no colégio militar, né? Eu formei em 87 com essa turma. E minha esposa falou assim: olha, o Renê vai sair tal dia, mas ele não pode. Lá no hospital você não pode receber muita gente. Mas quem quiser ir lá dar um tchau e tal, pô, vai ser bem-vindo. Cara, tinha tanta gente lá no Mater Dei me esperando, cara, que eu chorava igual criança. E tinha o pessoal do colégio militar com a faixa, né? Pessoas que eu não via, sei lá quantos anos, cara. Desde 87 que eu não vi os caras. Você ficou emocionado? Eu chorei igual criança. E aí eu chego lá no condomínio e eles filmam essa minha chegada no condomínio. E aparece um vizinho meu com uma flor pra me dar. E esse meu vizinho, ele em janeiro, ele pega o Covid e vem falecer de Covid. O que te deu a flor? Que me deu a flor. E essa flor eu dei pra esposa dele, tem umas 2 ou 3 semanas. Nós fizemos um evento lá no clube, eu encontrei com ela depois de muito tempo, e aí eu dei essa flor pra ela. Imagina a emoção. Você, ó, Marlese, que foi do nível que me deu. E eu queria muito ter retribuído isso pra ele, mas faço de coração pra você. E ela... Imagina a emoção, é lógico. Então assim, todas as lições que a gente tira, né, cara, essa questão eu acho que existe um mundo antes do Covid e um mundo depois. Eu acho que as pessoas boas pararam pra pensar e eu acho que evoluíram. Acho que as pessoas ruins podem ter piorado, talvez, mas que mexeu na estrutura do ser humano, cara, eu acho que isso vai ter que mudar. Isso mexeu, cara, isso mexeu com todo mundo. Hoje eu já não faço planos de longo prazo. Viver o presente hoje, ali, né? Porque, cara, eu não tinha comorbidade nenhuma. E depois, meu pai veio a pegar Covid. Meu pai, ele morava em Nova Viçosa. Pai morava em Nova Viçosa, ficou sabendo que você pegou Covid, veio pra cá. Ficou comigo, mudou pra Durante cá. O processo, ele mudou pra cá, chegou direto, mudou pra cá pra ficar comigo e tal. Aí quando eu fui pro quarto, aí ele volta pra Nova Viçosa pra trabalhar. E quando foi, o outro foi 15 de setembro. 15 de setembro, minha mãe me liga e disse: tô levando seu pai pro hospital que ele tá com Covid. Eu falei: posso falar com ele? Disse: não, ele tá tossindo muito, ele tá sem falta de ar. E aí foi a última conversa que eu tive com a minha mãe sobre o meu pai. Porque ele vai pra Teixeira de Freitas, no meio do caminho ele tem uma parada cardiorrespiratória, então ele já entra no hospital com um déficit, né, de saúde, porque ele tem uma parada cardíaca. Idade também. Até que o papai estava com 75 anos, né? Quantos anos? 75. E aí ele vai pro CTI, lá você não pode ter contato com os pacientes. E ele veio a falecer dia 6 de outubro. Vai fazer 1 ano agora. Então, o Covid mexeu muito com a minha vida, cara. Não tem como.
Quem te avisou? Sua mãe te ligou? Não, eu ficava com minha mãe o tempo inteiro, né? E o problema é que quando ele teve o Covid, eu perdi 25 quilos. Eu cheguei em casa com cadeira de rodas, então eu não andava. Então eu estava num processo de recuperação. Então meus irmãos foram para Teixeira de Freitas, eu fico em Belo Horizonte, a menor condição, de nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem fisicamente. Seu pai viu sua alta, ele viu você. Viu minha alta. Não, depois eu fui vê-lo na casa do meu irmão, né? E só voltou para Viçosa depois que você foi. E a última palavra que eu falei com ele, né? Eu fui levar meu filho para ele ver, eu dei um beijo para ele, pai, eu te amo. Ele falou, também te amo, meu filho. Foi a última palavra que eu... Seu último contato com seu pai, palavra. E foi a mais bonita, né? Todo pai gosta de ouvir isso. Foi uma declaração de amor que eu fiz pra ele fez pra mim. E depois daquilo ali, eu veio essa questão toda com ele que realmente mexeu muito comigo. E eu acho que vai ficar É interessante que esse ano passado, que foi um ano tão marcante, cara, porque na casa da minha esposa, a cunhada dela perdeu o pai, o cunhado perdeu o pai, eu perdi meu pai, o meu sogro faleceu agora em junho. Então assim, as referências masculinas da casa, né, foram todos embora. Foram 4 perdas assim em menos de um ano. Covid. Não, meu sogro foi câncer. O pai da minha concunhada foi uma outra doença. Mas nesse período todo, foi nesse período. Um período na fase mais difícil, né, da humanidade. Então foram 4 referências, né? O pai do meu concunhado, o pai da minha concunhada, o meu sogro e meu pai. Em um ano. Então foi muito difícil pra gente. E essa retomada também também não é fácil, né? Não é fácil. Você chegou de cadeira de rodas e como é que foi o processo? Foram semanas, meses? Foi muito difícil. Hoje eu ainda tenho uma dormência ainda, cara, do meu joelho até a ponta do pé. Você sente que... É uma dormência mesmo. É interessante. É como sabe esse processo que você vai no dentista e sabe aquele final de anestesia, que você molha a bochecha, você sente, mas não tem aquela dor? Você está sentindo isso, nesse momento? Do meu joelho até a ponta do pé. E interessante que eu fiz um exame no hospital e eu não tenho uma lesão neurológica, não tenho. Então os médicos acreditam que eu devo recuperar isso com o tempo, mas já se foram um ano, né? Então eles falaram assim, 2, 3, acontece. Você teve o Covid logo no início então da pandemia. Todo mundo perdido, todo mundo sem saber o que tinha que fazer, qual remédio, qual medicação. Foi muito... Herói, viu? Foi muito complicado. E aí eu fui entubado, aí depois aí eu tirei o tubo, colocaram a traqueostomia, eu fiquei com traqueostomia muito tempo. Você ouvir, né, Renê? Tipo o médico falando, eles vão ter que entubar. Você ouvir isso. É assustador. É assustador. Porque vai te desligar ali, ó. Agora, uma coisa mais interessante, cara, que depois desse momento que eu pedi pra Deus me dar essa chance, cara, das pessoas que tiveram alta, muitos deles tiveram problemas no pulmão, problemas para sequelas, né? Sequelas para deglutir, várias sequelas, cara. Eu só tive essa aqui do pé, só. Eu comecei a comer no mesmo dia que eu fui pro quarto. Enquanto as pessoas tinham muita dificuldade de deglutir, por causa de traqueostomia, por uma série de coisas. Quando eu tiraram minha traqueostomia, no dia seguinte eu já estava comendo comida pastosa. Meu pulmão, eu fui fazer um check-up agora em julho. Tem algumas eles falam fibrosas, mas pequenas, que meu médico falou, Renê, não é nada. Que é normal, todo mundo tem Covid, tem esse tipo de problema no pulmão. E o meu, Renê, é muito pequeno, cara. Você quase não tem nada. Graças a Deus. Então minha mulher falou assim, ela me contou, Deus, eu quero que eu faça um milagre. Mas é um milagre completo. Eu não quero levar meu filho, meu marido com nenhum tipo de problema para casa. Eu quero que o Senhor cure ele 100%. Eu sou muito grato a Deus por isso, cara. Graças a Deus. A minha cura foi assim, a minha evolução foi muito boa. Muita vitória e
você que acompanha, né, sempre aí no mundo do futebol, foi uma partida difícil essa, hein? Essa foi. Foi clássico, né? Essa foi, cara. Ouvimos aí, estamos ouvindo a história do René Pinheiros, né, esse guerreiro, cara, parabéns, viu? Porque lá no início da pandemia, todo mundo, Brasil perdido, o mundo, né, totalmente desgovernado por conta desse grande mal que bagunçou a vida de todo mundo, e você conseguiu, né, sobreviver. Infelizmente perdeu o pai, entre outros amigos, né, o vizinho que te deu uma flor. São tantas emoções, né, que mexe. Pesadas emoções em um ano. E o nome do nosso quadro se chama, do nosso projeto, é Um Dia na Pandemia. Você tem um dia assim que você não vai esquecer. Você já, né, passou aqui pra gente várias emoções, vários momentos, mas tem um dia assim especial que o Marcos, eu não vou esquecer esse dia. Olha, eu posso lembro do cheiro, eu posso citar. Vou citar 3, tá? Eu sei que é um, mas vou citar 3. 3, pode, tudo bem. O primeiro foi quando eu fui pro CTI, o médico falou comigo assim, falou com o outro assim, ó, vai ter que tubar. Eu escuto a voz dele falando até isso, hoje. Cara. Foi muito pesado, porque aquele dia caiu minha ficha. Que a coisa era grave. O outro foi quando eu falei com Deus, seu Deus, ó, desisto, e eu pedi a Deus, rezei, lembrei do meu filho e, cara, foi a luz que eu precisava para reagir. Então, ali que eu acho que eu tenho certeza que foi ali que eu comecei a melhorar. E o terceiro, que foi o que o meu médico me conta isso, meu médico me levando para... Ele que te contou? Eu tava meio grogue ainda. Ele me pegou na cadeira, a cama, né? Saindo do CTI, indo pro quarto. Ele falou pra mim, René, agora, cara, você tem direito de pedir o que você quiser. Aí eu, cerveja. Aí eu disse, não, pede outra coisa. Já eu fiquei sabendo, acho que foi na Alemanha, um cara pediu cerveja e o médico deu. Toma. Sem álcool. Mas deu. Aí eu brinco com ele até hoje, pô, Augusto, você podia ter me dado uma cerveja sem álcool, pelo menos, né? Você pediu, você virou pra cerveja, cara. E eu grog, cara, acredita? Sua esposa sabe disso? Sabe, eu tava do lado. Eu acho que eu ia me pedir a mesma coisa também. Poxa. Cerveja, poxa. Faz 37 dias, aquela luta. Nossa senhora, mas já voltou a tomar uma? Sem álcool já? Como é que tá? Não, agora tá normal. Tá normal? No dia que eu voltei pra casa, ele já falou comigo assim, né? Pode beber, não tem problema nenhum. Nossa, René, que pedido, viu? Pedido mexeu até com o cameraman ali, ó. Mas é isso, né? E, igual você disse no início, né? É bom a gente conversar com uma história com um final feliz, né, René? E o seu final foi maravilhoso. Eu acho que o nome do seu filho? Rafael, nossa, que deve estar assim. O maior presente que eu tenho na minha vida, que Deus bacana, me deu. Né? Deve estar muito feliz. Ele é deve ter ficado. Sua mãe, a esposa conta pra você como é que ele ficava, nossa, as reações. Ele ficava calado. 1 ano e meio fica. Ele ficava calado. Criança, né? Ele ficava calado. Ele não tinha tempo de sorrir. Ele brincava de vez em quando com o cachorro lá de casa. E a menina que trabalha lá em casa... A criança sente muito, né? E a menina que trabalhava lá em casa me contou um dia que ela tava assim, arrasada. Eu acho que deve ter sido o dia que minha esposa contou que eu tava com entidade demoníaca, que meu caso era muito grave, e ela via aquele movimento da casa, todo mundo esperado e tal. E essa menina chegou pro... Meu filho chegou pra ela e falou assim, não fica assim não, ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Meu filho de 1 ano e meio falou com ela, não fica assim não, que o papai vai melhorar. Olha isso. Então, a criança sabe das coisas, viu? A gente nem imagina. Criança, ainda mais dessa idade, é anjo. É anjo enviado por Deus, cara. Grande Rafa, um abração pra você, viu? Seu pai tá aqui, ó. Papai te ama. Compartilhando pra gente essa aventura, né? E esse milagre da vida. Eu gostaria, René, que você terminasse mandando a mensagem para todo mundo que está aí, de repente perdeu, né? Você perdeu seu pai viajou para vir cuidar de você. E em relação à esperança, a acreditar, você citou que o amor, né? Você falou bastante do amor, é lindo isso mesmo. Uma mensagem pro pessoal que está acompanhando a nossa entrevista. Eu acho que é o seguinte, a gente nasce e Deus dá pra gente um caderno e uma caneta para você escrever a sua história. E Deus vai colocando na sua vida, né? Filho, amigos. E essas pessoas vêm e vão.
vão. O importante é que você tem que escrever a sua história. Então eu senti muito a perda do meu pai, senti muito o meu sogro, mas eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar vivendo, escrevendo a minha história. Tem meu filho, tem outras pessoas que eu posso tocar de uma forma positiva, posso impactar de uma forma positiva. Eu preciso de viver essa vida, eu preciso viver preciso contar a minha história. E é uma história que eu acho que é uma história com verdade, uma história com muito amor, com muita amizade, com muito otimismo ao ser humano. E é isso, é o que eu posso falar pro pessoal aí de casa aí, ó. Grande Renê Pinheiros aqui no nosso projeto Um Dia na Pandemia. Mais uma vez, amigo, muito obrigado. Parabéns, você é um vitorioso. E um abração para toda a sua família, para o Rafael, para sua esposa. Obrigado. E eu quero te convidar depois para um outro formato, um outro projeto. Que nós temos o programa Boteco da Bola, que é sobre futebol. Nossa, tem muita história, para te contar. Tem muita história para te contar. Você que viajou o mundo inteiro, tem né? Muita história para contar. Já encontrou um craque aí? Vários. Ronaldo. Vários. Tem história pra gente. Tem muita história para contar. Renê, muito obrigado. Obrigado. Um abração. Um abraço, gente. Valeu.